Olá, boa noite. Veja que a notícia hoje no mundo rodoviário. BRT Rio. Conheça a empresa que ganhou a licitação para seguro de 291 ônibus da nova frota da cidade. Não vai rolar. Tarifa zero de ônibus em São Paulo não empolga nem o prefeito e esbarra em lei municipal. Na Bahia, a empresa Via Energia é intimada pela NTT para acerto do termo de autorização de serviços regulares, o TAR. E ainda, um sucesso de vendas. Caio celebra as boas vendas do novo Caio Millennium 5. Esse é o Jornal do Ônibus, que tem a mais completa cobertura do mundo rodoviário e onde você sempre sabe mais. Um estudo conduzido a pedido do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, para saber se é possível garantir a gratuidade no transporte público, é tido como oportunista entre os vereadores da oposição. O transporte público já vivia uma crise de financiamento antes mesmo da pandemia do Covid, e desde o fim do isolamento social, não reconquistou a totalidade dos usuários. Neste ano, nem com os subsídios bilionários da prefeitura, as empresas evitaram greve de motoristas e cobradores. Para o ano que vem, não está descartado o reajuste da passagem, represado em 2022, para não prejudicar o governador Rodrigo Garcia na corrida eleitoral pelo estado em outubro. Ainda assim, aliados do prefeito, como o presidente da Câmara Municipal, Milton Leite, insistem que a proposta será concretizada e dará prestígio a Nunes, que tentará em 2024 se manter no cargo. Ao mesmo tempo, o próprio prefeito ficou contrariado com o vazamento da informação e demonstrou cautela para que a implantação da proposta não gere expectativas. Entre as alternativas para quem aposta na gratuidade está a de criar uma taxa a ser paga pelas empresas, de acordo com seu quadro de funcionários. A manobra é bem questionável do ponto de vista jurídico. A legislação trabalhista é toda federal e um prefeito não teria competência para criar uma taxa ou imposto a partir do fato para substituir o Vale Transporte, afirma o advogado trabalhista Carlos Eduardo Dantas. Outra possível fonte de renda para sustentar a ideia é com a venda de espaços publicitários nos ônibus. Para isso, será necessário modificar a Lei Cidade Limpa. Atualmente, já existe uma diferença entre o valor da passagem definido pela Prefeitura, que é o pago pela população, e a tarifa técnica, realizada com cálculos da SP Trans. Para amenizar de alguma forma esse impacto no bolso do cidadão, a Prefeitura repassa às empresas de ônibus um subsídio, renomeado como tarifa de remuneração. A gestão Nunes transferiu às empresas 4,6 bilhões de reais neste ano, sendo que em 2021 o repasse foi de apenas 3,3 bilhões. O valor é considerado insuficiente entre os donos de ônibus. De acordo com o SP Urbanos, sindicato das empresas que operam transporte público na cidade, os gastos do serviço chegam a 10 bilhões e o setor arrecada, no máximo, a metade deste valor, com a venda da tarifa aos passageiros. O vereador Senival Moura, presidente da Comissão de Transporte do Legislativo paulistano, diz que irá convocar audiências públicas para debater o tema. Essa política é muito importante para o trabalhador e trará mais pessoas para o transporte público. A educação, a saúde são gratuitos. O transporte é fundamental também. Cabe ao governo mostrar de onde vem o dinheiro, diz Senival. Rafael Calabria, coordenador de mobilidade urbana do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, afirma que, caso a prefeitura decida bancar o passe livre, a conta não será tão simples como considerar somente os gastos totais do serviço. Com a gratuidade, a demanda pelo serviço irá aumentar. Isso é óbvio. Em cidades pequenas, o passe livre tem um aumento de 300%, diz ele. Outro ponto, segundo Calabria, é se o passe livre poderá desestimular a procura pelas linhas férreas. É preciso envolver o Estado para não gerar uma disputa entre os dois sistemas de trilhos e de ônibus, para que os ônibus atendam a demanda com qualidade e o metrô e trem não sofram uma demandada. Em São Paulo, ônibus, metrôs e trens têm o mesmo valor de tarifa, exatamente para evitar que o passageiro acabe por privilegiar um dos modais. O vereador Donato cobrou da gestão Nunes esclarecimentos quanto à eficácia do modelo de financiamento e ao compromisso fiscal. Qual seria o valor dessa taxa a ser paga pelas empresas? E o Vale Transporte? É uma legislação federal. Não sei se a conta é sustentável a longo prazo. A curto, pode ser, porque a prefeitura tem 12
12 bilhões livre no caixa, diz o vereador. Cidades menores que adotaram a tarifa zero mudaram toda a logística e o número de passageiros aumentou. Esse mecanismo não tem comparação com uma metrópole com 13 a 14 mil ônibus. Completou. Crítico costumaz dos valores pagos como subsídio, o vereador Toninho Vispoli questiona as motivações da gestão Nunes, com o estudo tendo em vista que o número de usuários diminuiu. Como será realizada a fiscalização da prefeitura sobre a prestação do serviço? Haverá melhorias ou sucateamento? Precisamos estar atentos em como a gratuidade será posta em prática, afirma o vereador. No Rio de Janeiro, foi definida a empresa que irá cuidar da segurança de 291 novos ônibus do BRT Rio. Em processo licitatório, foi escolhida a empresa Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, declarada como a vencedora, recebendo 38 milhões de reais por ano, uma média de 134 mil reais por ônibus neste período. O seguro da empresa irá cobrir cada ônibus desse lote contra incêndio, colisão, roubo ou furto. O Millennium Geração 5, recém-lançado no mercado, já pode ser considerado um sucesso de vendas da Caio, desde o seu lançamento, nesse segundo semestre de 2022. O modelo tem sido muito bem aceito no mercado, com mais de 160 unidades vendidas em aproximadamente 3 meses. Esse resultado positivo, ao conjunto de soluções que a Caio agregou na atualização do produto, traz muito mais do que um design inovador. Outro fator determinante é sempre ouvir o cliente e suas reais necessidades, para assim desenvolver e oferecer produtos atualizados. Essa etapa de escuta sempre foi fundamental para a Caio, pontua Paulo Ruas, CEO do Grupo Caio. Maurício Lourenço da Cunha, vice-presidente industrial do Grupo Caio, acrescenta: o Millennium, desde o seu lançamento em 1997, é sinônimo de design e funcionalidade. Por isso, a atualização de um produto é um processo detalhado e minucioso, pois é necessário manter os atributos que o fizeram um sucesso de vendas e também trazer para os clientes as soluções que os auxiliem no cotidiano das operações. O gerente nacional de venda, José Gildo Vendramini, comenta sobre as vendas do ônibus de motor traseiro da marca. As cidades de São Paulo e Salvador foram as praças que mais adquiriram a geração 5 do Millennium até o momento. Estamos muito satisfeitos com a performance de vendas desse lançamento e trabalhando muito para que em breve outros estados brasileiros possam ter o Millennium Geração 5 em operação, sempre contribuindo com o transporte de qualidade superior, que é a marca registrada da Caio. A empresa Via Energia, de Paulo Afonso, na Bahia, foi intimada pela NTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, num prazo de 10 dias, para regularização do termo de autorização de serviços regulares, o TAR. A iniciativa ocorre após inúmeras tentativas de contato com a empresa. A companhia opera a linha Natal-Santos, ligação entre Rio Grande do Norte e São Paulo, que conseguiu na NTT via liminar. O uso de máscaras voltou em várias cidades do estado de São Paulo e os transportes, claro, foram afetados. Além do estado como um todo, incluindo serviços rodoviários de ônibus, o uso de máscaras volta a ser recomendado e obrigatório nos ônibus urbanos de Mogi Guaçu, Mogi das Cruzes, São Bernardo do Campo e Taboão da Serra. Hora do nosso resumo semanal de notícias. Um dos destaques dessa semana certamente foi o BRT Rio, onde a empresa Guanabara Diesel do Grupo Guanabara venceu a licitação para o fornecimento de 270 novos ônibus para o BRT Rio, junto a Marco Polo. A prefeitura irá pagar 867 milhões de reais para Guanabara. No orçamento do ano que vem, o município já separou 8,6 bilhões de reais para o sistema de transporte da capital. E um dos destaques de hoje desse BRT Rio foi a contratação de uma empresa para o seguro dos ônibus do BRT. Nessa semana também foi feita a contratação de uma empresa para a limpeza dos coletivos. Em Brasília, empresários de fretamento acorrentaram um ônibus como forma de protesto e pedem o fim do circuito fechado na NTT. Nas notícias da Copa, a Iger está presente no Mundial de Seleções, com ônibus elétricos transportando a torcida entre os estádios. Aqui no Brasil, a aviação Careci está transmitindo os Jogos do Brasil em 2 linhas de ônibus entre o Paraná e São Paulo. E no Rio,
Um motorista leva no bom humor o atraso de alguns horários de ônibus nos dias de jogos. Na Gontijo, um ônibus infestado de barata chamou a atenção nas redes sociais pela falta de limpeza e cuidado da empresa com seus coletivos. Por fim, nas notícias do Grupo Itapemirim, a Suzantur recebeu mais ônibus seminovos, sendo mais veículos da Unesul e alguns carros da Guanabara. Além disso, a empresa fez a compra de veículos 0 km com carroceria G8 diretamente da fábrica da Marco Polo. A Suzantur ainda pediu na justiça que obrigue a NTT a operar linhas que eram da então Viação Itapemirim, que teve sua falência decretada em setembro. Várias outras notícias foram destaque nessa semana e você pode conferir aqui na nossa playlist de vídeos. Os principais destaques foram esses que eu falei há pouco. Assim por hoje, nós encerramos mais esta edição do Jornal do Ônibus. Logo mais às 9 da noite você confere o Post Night. Que fim levou a Tanco? Já já você descobre. E lembrando, segunda é dia de jogo do Brasil e todos nós estaremos em sintonia ligadinhos na nossa seleção. 1 da tarde, não perca, Brasil e Suíça. Vamos juntos que o Hexa é nosso. A todos, uma excelente noite e um bom final de semana. Informação, debate e opinião. Post Night, sábado, 9 da noite.